Se você entrar em qualquer Best Buy, parece que toda a indústria está focada no mini LED RGB. Tem Samsung, LG, Hisense e Sony. Todos eles estão apostando que vermelho, verde e azul é o caminho que o LCD precisa seguir agora. A TCL decidiu seguir um caminho diferente. Eles continuaram com os Quantum Dots. Eles os tornaram super e disseram abertamente que sua abordagem era a melhor opção. As duas melhores TVs LCD atuais usam tecnologias bem diferentes e ambas as empresas acreditam ter feito a escolha certa. Curiosamente, em cerca de 18 meses elas serão praticamente a mesma empresa. Mas, neste momento, elas ainda estão competindo pela coroa do LCD de 2026. E claro, estou falando da TCL X11L e da Bravia 9 Mark II. Depois de conviver com as duas por um tempo, percebi que a resposta sobre qual é melhor foi diferente do que eu esperava. E já vou avisando, muitos de vocês não vão gostar da minha resposta aqui. Então, vamos descobrir qual delas sai por cima. SQD, Mini LED ou True RGB. Certo, então, primeiro, vamos fazer uma rápida recapitulação tecnológica, caso você precise se atualizar ou ainda não tenha assistido a todos os meus vídeos de análise de tecnologia de TVs explicando tudo isso. Apesar de ambas serem TVs LCD com ótima qualidade de imagem, cada uma alcança esse resultado de maneira bem diferente. A X11L é uma TV mini LED de super pontos quânticos. Ela utiliza luz de fundo LED azul tradicional, mas com um novo filtro de pontos quânticos com partículas cerca de 12 vezes menores do que as usadas nas QLEDs comuns, ampliando o espectro e a precisão das cores. Ela praticamente evita a interferência de cores entre zonas e permite mais zonas de escurecimento do que a luz de fundo RGB possibilita fisicamente. O controle de halo da TCL gerencia a luz de fundo, tornando o efeito blooming praticamente inexistente em conteúdos reais no aparelho. O Bravia 9 Segura usa a versão deles de mini LED RGB. Eles chamam de True RGB. Em vez de uma única luz de fundo colorida, eles usam LEDs vermelhos, verdes e azuis, controlados individualmente na luz de fundo, gerando a cor diretamente na fonte, sem precisar filtrá-la. Esse tipo de arquitetura exige um processamento muito bom, e a Sony certamente será excelente nisso. O Backlight Master Drive Pro da Sony é facilmente o melhor exemplo de controle de luz de fundo entre qualquer uma dessas TVs mini LED RGB deste ano. E isso é só o básico. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, de novo, eu tenho um vídeo inteiro sobre isso, vou deixar o link na descrição para você. Mas por enquanto, vamos falar sobre como essas TVs realmente são. E vamos começar com a TCL. A X11L é a TV mais brilhante que já tive na minha casa. E se você deixar, essa TV pode ficar brilhante a ponto de incomodar mesmo em 50%. O impacto que você sente com isso é realmente notável. O brilho sustentado em tela cheia também é muito impressionante. E você não vê as cores ficando completamente desbotadas nesses níveis mais altos de luminância. E isso era uma grande desvantagem de muitas TVs QLED tradicionais mais antigas. Você tinha um brilho absurdo, mas sempre sacrificava a saturação das cores por esse brilho. O mini LED SQD não tem esse problema. No entanto, o SQD é um pouco conhecido por não vir muito bem calibrado de fábrica. Os vermelhos e azuis são muito intensos nesses aparelhos, exigindo ajuste de imagem. Felizmente, há uma boa solução para isso. O modo filme, e não o cineasta, surpreendentemente resolve cerca de 90% dos problemas de calibração. Se você tiver esse aparelho, recomendo gastar um tempo extra ajustando, pois esses 10% valem a pena. Depois de ajustar esse aparelho, é difícil alguém dizer que essa TV não tem imagem superior a quase tudo no mercado, seja LCD ou OLED. Não conte isso ao pessoal dos comentários da minha análise do X11L, senão vão gritar comigo de novo. Se você viu a análise, sabe que destaquei a cena do astrofago de Projeto Hail Mary como minha favorita, para mostrar aos amigos quando queriam ver o potencial da TV. Minha esposa só se convenceu dessa TV após ver essa cena. Fica incrível. As animações também são ótimas. As cores desse aparelho são ricas e vibrantes. Ainda estamos vendo X-Men 97 e posso dizer que não há episódio ruim. Se você ainda não assiste, recomendo muito essa série. Qualquer conteúdo nessa TV fica incrível, seja HDR, jogos ou alto contraste. Quase tudo que fica bom em um OLED ficará igual ou melhor na X11L. Porém, há um detalhe a ser considerado. Embora a TV possa chegar a 100%, raramente recomendo usar assim.
Para quase todo o meu conteúdo, deixo em 50%, onde a imagem fica mais fiel às cores do aparelho. Mas mesmo em 50% ainda supera qualquer reflexo que venha da minha janela. Então, não quero que você ouça 50% e pense que vai ficar escuro, porque ainda é muito, muito brilhante. À noite, eu deixo ainda mais baixo, em torno de 20 a 25%, dependendo do filme ou da série. Se baixar mais que isso nesse aparelho, perderá detalhes nas sombras, algo que também abordaremos no aparelho da Sony. Agora, isso nos leva ao Bravia 9 segundo bem diferente do X11L. Enquanto a TCL se destaca pelo brilho, a Sony foca na precisão e nos detalhes das sombras. As cores serão mais contidas, mas próximas de como o conteúdo foi realmente masterizado para ser visto. Os detalhes das sombras são melhores na Sony, principalmente na preservação da saturação das cores nas áreas escuras. A TCL ou vai dessaturar essas cores ou simplesmente esmagar os pretos completamente se o brilho estiver realmente baixo. Se quiser que o X11L iguale o Bravia 9 segundo, nos detalhes das sombras, aumente o nível de preto em 1 e ajuste o gama para 2.2. Isso reduz um pouco o contraste geral, sendo um compromisso. O True RGB já faz isso corretamente de fábrica. Sinceramente, eu nem percebia a falta de detalhes nas sombras quando usava só o X11L. Quando coloquei eles lado a lado, percebi isso. Para o entusiasta, detalhes sutis realmente fazem diferença. Mesmo que a diferença seja sutil, ainda existirá. Isso me leva à diferença mais incompreendida entre essas duas TVs. A X11L de 75 polegadas tem mais de 11.500 zonas de escurecimento. Eu acho que são 11.520 zonas de escurecimento. E a Sony Bravia 9 Gur de 75 polegadas tem cerca de 1.500. Se você lesse isso em um papel, pensaria que a TCL supera a Sony em contraste e talvez questionasse se o contraste da Sony seria ruim. Agora, existe uma diferença mensurável entre as duas? Com certeza. A taxa de contraste da X11 é muito maior do que a da Bravia 9 segundo, muito maior mesmo. Mas olhando para as duas diretamente, você provavelmente não vai perceber muita diferença entre elas em um conteúdo normal do dia a dia. A única hora em que você vai perceber uma diferença entre esses aparelhos é quando você estiver olhando de lado. Na TCL, você percebe uma mudança de cor bem rápido conforme se afasta do eixo, mas você realmente não vê nenhum blooming nesses ângulos, em nenhum momento na TCL. A Sony mantém as cores um pouco melhor, e por isso, os ângulos de visão ficam só um pouco melhores nesse sentido. Porém, é possível notar blooming fora do eixo. Você vai ver o vazamento de luz em situações raras, até mesmo de frente, mas não é muito comum. Mas se você estiver de lado, com certeza vai ver bastante vazamento de luz. Isso reconhece a arquitetura impressionante da TCL, ao ponto de eliminarem quase totalmente o vazamento de luz, assim como o processamento avançado da Sony. É impressionante como a Sony quase iguala o contraste da TCL com apenas 1.500 zonas, mesmo com algum vazamento de luz ocasional. Então as especificações sozinhas nem sempre contam toda a história, mas ao assistir Homem-Aranha, através do Aranhaverso na Sony, dificilmente pensará em blooming ou zonas de escurecimento desse aparelho. O filme parece tão bom, se não melhor, do que no Samsung S95F, que era a minha referência máxima para esse filme no ano passado. Isso está atingindo aquele nível de precisão e vivacidade de cores. Mad Max. Estrada da Fúria também fica incrível aqui, mas comparativamente você não tem aquele brilho intenso que você tem no X11L, mas ainda assim você tem um grande impacto no Sony. E nesse sentido, o Sony Bravia 9 Gur é muito parecido com o Sony Bravia 8 Sux. Apesar de ainda ser um ótimo modelo, recebe muitas críticas por ser considerado escuro para a maioria, mas os puristas adoram esse modelo porque ele é tão preciso nas cores que é praticamente um monitor de referência BBM. O Bravia 9 Gur segue mais ou menos a mesma ideia. Ainda está no território do monitor de referência BBM, mais brilhante que o Bravia 8 segundo, mas menos que o X11L. Mas, sinceramente, quem entende o que a Sony oferece aqui, não busca brilho ofuscante, mas controle e intenção desde o início. O Sony Bravia 9 Gur oferece isso para esse público. Ele já vem mais sofisticado de fábrica. Talvez sofisticado não seja o termo ideal, pois parece pretensioso, e sei que a Sony tem essa fama. Eu realmente não quero reforçar isso. Talvez a melhor explicação seja que a Sony não está tentando buscar um espetáculo aqui, como a TCL está fazendo com todo aquele brilho e impacto. A Sony está tentando buscar o realismo. E eu acho que a diferença entre essas duas TVs nesse sentido é surpreendentemente pequena.
mas quando você está assistindo, isso acaba sendo meio perceptível. E o que eu quero dizer com isso é que é meio que a mesma conversa que a gente tem em fotografia o tempo todo. Microcontraste e sensação tridimensional são características pelas quais câmeras e lentes Leica, por exemplo, são conhecidas. Se você tentar apontar essas pequenas diferenças entre as imagens, isoladamente não parece muito. Mas quando você soma tudo isso em uma imagem completa, existe um visual de realismo inconfundível que é realmente difícil de igualar. É mais ou menos isso que a Sony está fazendo aqui. Se você é alguém que consegue ver e apreciar a diferença entre uma foto tirada, por exemplo, com uma câmera Fujifilm e uma câmera Leica, então é bem provável que você também seja o tipo de pessoa que vai ver e apreciar a diferença entre um Mini LED SQD e um True RGB Mini LED. Pelo menos se eles forem tipo de nível topo de linha. Se você não consegue, tudo bem. Você seria como a maioria. Só mostra que não é o público para quem a Sony pede esse valor extra. Agora, algo que eu acho que absolutamente todo mundo vai notar é a diferença entre o acabamento das telas dessas duas TVs em particular. As TVs True RGB, tanto a Bravia 7 quanto a Bravia 96U, têm uma tecnologia fosca meio que incorporada na tela, sendo a Bravia 9 meio que a versão melhor entre as duas. Na verdade, eu acho que a Sony superou a Samsung e agora tem o melhor tratamento fosco em qualquer TV atualmente. Simplesmente elimina os reflexos. É absolutamente absurdo quando você vê isso pessoalmente. Mas eu sempre fui meio exigente com telas brilhantes tipo OLED por anos, e ainda sou um pouco, mas comecei a gostar das telas foscas. A Sony fez um trabalho muito bom nisso. A X11L ou qualquer Mini LED SQD não se compara ao True RGB no controle de reflexos. A solução da TCL é um pouco mais baseada na força bruta. Eles simplesmente colocam tanta luminosidade no problema que os reflexos acabam ficando ofuscados de qualquer jeito. As duas conseguem resolver o problema à sua maneira. A solução da Sony é mais elegante, enquanto a da TCL é mais como uma marreta. Mas nem todas as diferenças entre essas duas vão ser tão óbvias assim. Algumas coisas, como jogos e movimento, vão ser um pouco mais sutis. No caso dos jogos, na minha opinião, acaba ficando meio empatado no final. É como se fosse um equilíbrio, cada uma tem seus pontos positivos e negativos. Eu estava conseguindo mais brilho em HDR com a X11L e um desempenho de movimento realmente sólido. Um desempenho muito bom em taxas de quadros mais altas, mas a Bravia 9Go, embora mais escura na maioria das cenas, tinha detalhes nas sombras bem melhores que a X11L, mas apresentava mais problemas em taxas de quadros altas. Agora, eu não diria que o movimento era ruim, mas simplesmente não era tão bom assim. O que realmente me surpreendeu, porque antes de pensar em comparar esses dois, se fosse para apostar, eu achava que a Sony iria se destacar completamente em jogos, especialmente porque estou jogando em um PS5. Acho que a TCL supera um pouco a Sony porque prefiro melhor movimento nos jogos a detalhes de sombra, mas isso depende do que é mais importante para você. Curiosamente, ao assistir conteúdo normal, o movimento tende a favorecer mais a Sony, mostrando o potencial do seu processamento. Em padrões de teste de movimento, a Bravia 9Go supera levemente a TCL. Não é uma diferença enorme, mas a Sony é definitivamente um pouco melhor. Com 24 quadros por segundo, a trepidação é suavizado um pouco melhor na Sony do que na TCL. Porém, esses são padrões de teste criados para evidenciar pequenas diferenças. No conteúdo normal, você provavelmente não vai perceber uma grande diferença entre as duas. O que você for assistir vai parecer realmente muito bom. Ambas fazem um bom trabalho ao fazer o upscaling de programas antigos. Se eu for detalhista, acho que a Bravia 9Go faz um upscaling um pouco melhor que a X11L, mas ela também é muito boa. Mas se você estiver assistindo qualquer coisa em streaming em 4K, ou assistindo qualquer coisa em 4K, não consigo imaginar que alguém perceberia a diferença de movimento entre as duas. Ok, aposto que nesse ponto do vídeo você acha que estou favorecendo a versão da Sony do RGB Mini LED como se fosse a TV e a tecnologia superior entre as duas. Bem, acho que essa parte vai deixar alguns de vocês chateados. Agora, a Bravia 9 segundos será claramente a escolha dos entusiastas. Essa TV é para quem assiste Odisseia em um IMAX de 70mm de verdade e sabe explicar por que isso importa, além da tela ser muito grande e um pouco mais quadrada. Alguém que quer detalhes nas sombras, precisão de cores e não quer que nenhum reflexo atrapalhe sua visão do que está assistindo. Ao escolher a Sony em vez da TCL, você perde o brilho extra e o impacto que a TCL oferece, especialmente em cenas com brilho prolongado. O que você está pagando com o True RGB é basicamente apenas refinamento e mais refinamento, e eu acho que isso é algo que só uma pequena porcentagem de pessoas realmente vai perceber.
A TCL X11L, por sua vez, é o modelo topo de linha para quase todos. É para quem já vê reflexo na TV e não se importa, buscando apenas uma imagem que resolva isso. Alguém que quer aquele visual brilhante de OLED, mas mais brilhante, com brilho sustentado por mais tempo e uma TV um pouco mais versátil. Um verdadeiro coringa para todos os tipos de uso. E quando a imagem está ajustada, de novo, preciso fazer essa ressalva, quando a imagem está bem calibrada, o impacto visual que você recebe é inegavelmente espetacular e o contraste fica exatamente como o de um OLED. Não só se aproxima de um OLED como o True RGB faz, mas parece exatamente um OLED. Não há nenhum traço de blooming perceptível em uma TV LCD, o que, novamente, não é algo que o True RGB possa afirmar, pelo menos não nessa versão atual. E eu não sei como descrever isso de outra forma. Tipo, a TCL é simplesmente mais marcante e faz isso com absolutamente tudo o que você assiste. Se você quer algo brilhante e vibrante para uma sala de estar usada o dia todo e à noite, com diversos conteúdos, a X11L ou uma SQD Mini LED é a TV ideal para você. Agora, a Sony também consegue fazer todas essas coisas, mas o dinheiro extra está pagando por vantagens que eu acho que só os entusiastas vão perceber ou se importar com esses pequenos detalhes a mais. A X11L de 75 polegadas custa cerca de $4.000, enquanto a Bravia 9 segundo de 75 polegadas sai por aproximadamente $4.600. Nesses valores, $600 não fazem tanta diferença perto de $4.000, mas ainda são $600. O tempo todo, enquanto comparava as duas, eu pensava, será que algo aqui vale esses $600 a mais? Acredito que para a maioria, a resposta é não. Mas quem entende o que significa BBM em um monitor BBM é o público para quem vale a pena. O curioso é que, embora essas duas TVs e empresas estejam competindo agora, em cerca de 18 meses serão praticamente a mesma empresa. Quando a Brave Incorporated iniciar em março ou abril de 2027, alguém precisará decidir qual dessas filosofias prevalecerá ou como serão combinadas. A TCL aproveitará seus benefícios de fabricação, fornecendo painéis e apostando no SQD Mini LED. Sony traz seu processamento lendário e pedigree apostando no True RGB. Seja lá para onde essa empresa combinada decidir direcionar seus esforços, provavelmente vai moldar o segmento premium de LCD por muitos e muitos anos. Então, agora, estamos vendo esses dois modelos topo de linha disputando frente a frente nessa reta final antes desse acordo entrar em vigor. E seja lá o que eles criarem juntos, pode ser ainda melhor do que a soma desses dois aparelhos. Mas por enquanto, eu não acho que exista necessariamente uma escolha errada de TV aqui. Eu sei que isso parece meio uma resposta evasiva, mas elas são para pessoas específicas, para lares bem específicos. E como entusiasta de TVs, eu deveria preferir a Sony. Passei muito tempo procurando uma TV melhor que minha G3. Por isso, achei que um modelo mais avançado e preciso nas cores seria minha escolha óbvia. Mas tem algo no X11L e, na verdade, na tecnologia SQD Mini LED em geral, que é um pouco mais marcante para mim. O True RGB parece ser a melhor versão do LCD atualmente. Mas o Mini LED SQD, pelo menos no nível topo de linha, parece algo entre LCD e OLED. Então, para mim, o SQD pareceu mais o caminho certo. Me conta nos comentários para que lado você está mais inclinado, ou acha que sou maluco por escolher eles em vez do Bravia 9 Dunes True RGB. Ou se você está em dúvida entre os dois e quer minha opinião específica sobre o seu ambiente ou sobre o que você costuma assistir, coloca isso aí também, que eu vou fazer o possível para te ajudar. E como sempre, muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.